Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui nesta ocasião para trazer uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Eu creio que você que está aí do outro lado tem necessitado, sim, tem buscado a Deus, tem orado, assim como nós também. E com certeza Deus, Ele tem sempre falado aos nossos corações. Ele tem sempre disponibilizado a sua palavra para que possamos nos alimentar dela. Glória a Deus por isso. Eu queria fugir um pouco da leitura devocional e queria chamar a sua atenção para o livro de Josué. Livro de Josué, o capitão que recebeu teve a responsabilidade, recebeu de Deus esta responsabilidade de levar até Canaã o povo de Deus. Depois que depois que Moisés foi morto, agora Deus o capacita, chama Josué para o acerto e o convida para a batalha, com a responsabilidade de levar aquela nação, aquele povo, muito povo, para a terra prometida. Livro do profeta, livro de Josué, o capítulo 7. Eu queria chamar a sua atenção do primeiro versículo até o versículo 5. Bem verdade, nós vamos estar explorando quase todo este capítulo e retirando dele lições para as nossas batalhas. Batalhas que, cada dia que passa, batalhas que a gente precisa sempre estar batalhando, brigando, guerreando. É uma guerra diuturnamente. Não há como a gente cochilar ou dormir ou mesmo tentar esquecer esta batalha. É uma batalha espiritual. Bem verdade que o contexto aqui foi uma batalha física. Batalha física. Josué capítulo 7, versículo 1 diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não subam todo o povo, subam alguns dos 2.000 homens, 2 a 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, diante desse contexto aqui, esse início de uma batalha, quer dizer, uma análise de uma terra onde eles iriam conquistar, uma batalha e uma derrota, a gente pode tirar lições, pode aprender muito com isto, e poder então observar o seguinte: o primeiro ponto que a gente pode observar, tendo vista um fracasso. Josué tinha já passado por Jericó, uma batalha maravilhosa, uma batalha vitoriosa, uma batalha onde eles tiveram êxitos, uma batalha onde eles venceram
fácil. E quando chegou o momento de Ai, da cidade de Ai, eles simplesmente subestimaram o inimigo, subestimaram o adversário e disseram: não leve todo o povo, leve apenas uns 2 a 3 mil homens. Cidade de Ai é pequena, a gente vai vencer rapidamente, a investida vai ser rápida e a vitória é certa. Queridos, mas por causa de subestimar o adversário, tiveram então, juntando também a uma desobediência de um dos capitães, de um dos líderes daquele exército, tiveram então uma derrota horrível, uma derrota grande, uma cidade pequena, botou de volta, colocou de volta o povo de Israel derrotados. E diante desta derrota, o capitão Josué, ele agora chamou a acerto a população, o povo de Israel, para ver o que tinha acontecido. E ele pôde realmente, tinha muita coisa a ser revista naquele exército. E anotamos aqui alguns pontos. Primeira coisa, no versículo 6, diz que Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Logo Josué chamou a uma reunião à parte e disse: temos que fazer alguma coisa. Fomos derrotados. Tivemos 36 baixas. E eu creio que nenhum exército se conforma em ter baixas. Nenhum exército se conforma em perder soldados. E agora Israel estava com esta derrota iminente, ou por que não dizer, derrota já completada, confirmada. Queridos, Josué logo então teve uma iniciativa. Ele se quebrantou diante do Senhor. A expressão aqui usada por Josué, de chamar os líderes, os anciãos, e rasgar as suas vestes, e se prostrar em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, foi uma situação de quebrantamento. Será que, diante das circunstâncias em que estamos vivendo, será que diante das lutas que estamos enfrentando, será que na situação em que estamos vivendo, pelo menos o nosso país está aí, as perdas são grandes, a luta está travada, a medicina corre de um lado para o outro, os governantes também não sabem o que fazer. Será que não é momento agora de um quebrantamento diante do Senhor? Será que não é um momento agora para chamar o acerto à conta e simplesmente declarar um quebrantamento? Se nossas autoridades, seja elas civis, militares, políticos, por que não dizer judiciários e todas as autoridades conclamassem a um quebrantamento, com certeza o Deus que está nos céus, Ele é poderoso, aleluia, para mudar o contexto, mudar a história, nos dar realmente vitórias sobre esta luta que estamos enfrentando. Josué, ele declarou um quebrantamento, ele se humilhou perante do Senhor. Naturalmente, o salmista, muitos dias depois, também passando por algum processo, ele compreendeu, o salmista compreendeu que era preciso quebrantar-se diante do Senhor.
E o que é quebrantar-se? Quebrantar-se, eu anotei aqui, ato ou efeito. Quebrantar-se, quebrantamento quer dizer ato ou efeito de quebrantar-se. É se humilhar. É descer perante o Senhor. É conclamar, aleluia, fazer um clamor ao nosso Deus, ao Deus dos céus. Pois só Ele pode socorrer. E diante das batalhas que estamos enfrentando, seja ela espiritual, seja ela física, seja de saúde, precisamos de haver um quebrantamento diante do Senhor. Porque, querido irmão, você vai dizer comigo, você vai analisar agora e vai realmente confirmar o que eu estou dizendo a você agora. Nós não estamos apenas numa crise da saúde, não. Nós estamos enfrentando uma crise de saúde, uma crise financeira e muito mais, uma crise espiritual. A fé de muitos está esvaecendo, a fé de muitos está esmorecendo, muitos estão se acomodando e se afastando do Deus dos céus. Mas há uma necessidade neste momento. Há uma ocasião específica para que nós juntemos e possamos assim fazer um quebrantamento diante do Senhor. O salmista no Salmo 50, no versículo 17, ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, Ele atende a um clamor de um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado. Deus, Ele não resiste quando o homem se deleita perante Ele e declara que há uma necessidade de se encontrar com Ele. Foi o que Josué fez. Simplesmente chamou à parte os homens, os anciãos de Israel, rasgou as suas vestes como sinal de humilhação, realmente rasgou as suas vestes, colocou cinzas, como diz o versículo 6, colocou pó sobre as suas cabeças e automaticamente se humilhou perante o Senhor. Quebrantar-se, ou quebrantamento, para você vencer esta luta, esta batalha em que você está enfrentando, há uma necessidade de um quebrantamento. Segundo ponto, no salmista, aí no Salmo 34, versículo 18, o salmista diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. O salmista ainda, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, é muito conhecido esse texto. Eu trouxe apenas para confirmação, mas eu sei que vocês sabem até de cor. Quando foi escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja aí o quebrantamento, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É um texto muito conhecido, mas poucas pessoas têm observado, têm analisado, têm procurado praticar o quebrantamento diante do Senhor. Tem procurado se analisar ou praticar a humilhação perante o Senhor, a oração perante o Senhor. Queridos, precisamos nos últimos dias de haver um quebrantamento mesmo e declararmos mesmos que a nossa esperança, a nossa vitória, ela está somente em o nome do Senhor. Porque dele é que sai realmente toda a vitória para nós. Aleluia. Segundo ponto, queridos irmãos, segundo ponto,
diz que é o arrependimento. Veja no versículo 20 do capítulo 7 do livro de Josué, diz que houve um arrependimento quando do processo do quebrantamento, quando eles se levantaram daquele quebrantamento, se levantaram daquela reunião, e logo foi dado sabedoria a Josué para lançar sorte quanto às famílias de Israel. E diz o contexto que a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, melhor, a tribo de Judá, de onde era exatamente um cidadão por nome de Acã. E ele agora foi sorteando famílias, descendo, ou partilhando, ou diminuindo, ou ao cerco, e chegou então a Acã, a família de Acã. E foi quando o próprio Acã, ele assumiu um pecado diante Deus primeiramente. E em segundo lugar, diante de todo o exército de Israel. E por causa daquele pecado, daquela falha de Acã, foi justamente que ocorreu a perda de 36 soldados, 36 homens, 36 baixas do exército de Israel. Queridos, versículo 20 diz que Acã logo, quando chegou até ele logo reconheceu que precisava se arrepender. E logo ele praticou o arrependimento. O que é arrependimento? Eu anotei aqui. É o ato ou efeito de arrepender-se. É um quebrantamento mais profundo. É uma contrição mais apertada. É um reconhecimento que falhou. É um reconhecimento que pecou. E precisa agora de um perdão. E diz ainda que arrependimento é uma insatisfação causada por violação de uma lei ou de uma conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Isto aí é arrependimento. Então veja só. O arrependimento é uma insatisfação. É notório, por mais que duro seja o coração humano, por mais que o homem seja duro de reconhecer a sua falha, mas quando ele falha, automaticamente o seu espírito, que está em comunicação com Deus, logo ele reconhece que houve alguma dificuldade. E logo ele procura meios para corrigir. Alguns fogem, alguns realmente vão embora, outros procuram logo um advogado para solucionar a sua causa, para julgar ou para lhe auxiliar naquela dificuldade. Mas veja só, ele se arrepende. E é notório, logo quase todos prisioneiros, né, quando todos aquele que comete uma infração, comete um crime, ele logo diz, estou arrependido. Logo ele cai na real, ele logo reconhece que há um arrependimento, que precisa de um arrependimento. Muitos voltam a praticar o mesmo crime, outro crime pior, mas o bom é quando há um arrependimento segundo Deus, um arrependimento de forma que você venha, que eu venha, que nós venhamos a reconhecer que precisamos melhorar e que há um Deus no céu disposto a perdoar. Foi cantado aqui esta noite o número 18 da nossa harpa cristã. Número 18, quando diz assim, grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador. E tem uma estrofe deste hino, não estou bem lembrado a estrofe, mas parece que é a terceira estrofe, que diz assim, onde na cruz estão unidos a justiça e o amor. O amor e a justiça sempre andam juntos. E lá na cruz, nós podemos enxergar isto.
Deus agindo com justiça sobre o pecado da humanidade e com grande amor, aleluia, declarando assim que estava disposto a perdoar a humanidade, a declarar perfeita a humanidade, a declarar um perdão para esta humanidade, para toda a humanidade, para todo homem. Não foi para um grupo seleto, não foi para um povo separado só, não. O alvo de Jesus era realmente toda a humanidade. Jesus veio salvar a todo o mundo, bem verdade, todo aquele que crê. Deixa eu abrir um parênteses aqui na nossa pauta e dizer o seguinte: o apóstolo João escreve que no capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberem, aleluia, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Ô querido, e diante de um arrependimento, nós vamos ver isso, Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro fala exatamente isto. Pedro diz assim, veja só, deixa eu encontrar rapidamente aqui na nossa Bíblia, para citar para você com mais precisão. Quando alguém perguntou, e agora, o que é que vamos fazer, irmãos? Aí simplesmente Pedro declara e diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Quando o homem se arrepende e busca ao Senhor, o perdão do Senhor, acontece sim, há o tempo de refrigério. Há como fosse assim, naquele momento que a gente pode transliterar isso agora, figurar isto, é quando você vem com um calor imenso de um sol causticante e cai debaixo de um chuveiro gelado. Assim mesmo é quando o homem está em pecado e que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Acontece um refrigério na sua alma e ele passa agora a gozar de uma verdadeira paz com Deus. O arrependimento. Josué praticou o arrependimento, ou pregou o arrependimento. Acã se arrependeu. Bem verdade que a decisão ali estava tomada. Todo aquele que pegasse no anátema, ou que desobedecesse aquela ordem, a ordem foi muito bem explícita. A ordem foi muito bem explícita. Se você pegar no anátema, pegar alguma coisa daquilo que pertencia a Jericó, Deus não queria nada de Jericó. Simplesmente se tornaria o anátema, e quem pegasse o anátema seria morto, seria tirado fora do arraial, seria separado de Israel, do exército de Israel. E aconteceu com Acã e sua família, para servir de lições, para toda a humanidade. É como que hoje todo aquele que pecar, a Bíblia diz, está destituído da glória de Deus. Paulo fala disso, que todos pecaram e no pecado está longe, está afastado de Deus. Mas nesta noite, querido irmão, querido amigo, você que está assistindo ou participando através das redes sociais, através do YouTube ou do Facebook, você pode com certeza compreender que Deus tem derramado do seu muitíssimo amor para com você. E Ele quer exatamente isto, que você se arrependa e que você busque o perdão. Não, com a sua vida não vai acontecer o que aconteceu com Acã. Aqui foi um caso reservado. Todo aquele que pecasse naquele momento, que pegasse no anátema, seria morto. Hoje é diferente.
Se você reconhece que pecou, se você reconhece que pecou, se você se arrepende do seu pecado, automaticamente você recebe o perdão de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Então, arrependimento. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Veja como hoje é diferente. Hoje, bem melhor, posso dizer. No caso aqui de Josué, já falei, vou repetir para que você grave bem isto. Na ocasião aqui de Josué, haveria realmente, pecou, teria que ser morto. Hoje é diferente. Hoje a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, aleluia, e hoje a gente pode sim, havendo um arrependimento, um quebrantamento, um arrependimento, reconheceu que pecou, se arrependeu do pecado, hoje tem exatamente ao contrário, tem direito a uma vida eterna, aleluia, glória a Jesus. E Paulo escreve aqui aos Coríntios, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Pedro vai escrever na sua segunda carta, dizendo o seguinte, no capítulo 3, versículo 9, dizendo assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Há um propósito em Deus, que você reconheça que pecou, que você reconheça que falhou, e que você necessita de um arrependimento e de um perdão de Deus. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus, pois isso foi derramado lá na cruz. O sangue de Jesus, para que eu e você, para que nós pudéssemos passar pelo Calvário e automaticamente, aleluia, pudéssemos gozar de uma salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Então quebrante-se diante do Senhor. Arrependa-se daquilo que você tem feito e confesse. No versículo 21 do capítulo 7 de Josué, assim que Acã reconheceu que precisava se arrepender, quando ele disse assim, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí o versículo 21 diz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei-os, desejei-os e os tomei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Houve logo uma confissão. Acã logo se arrependeu e confessou. E é muito simples hoje. Aí onde você está, na sua casa, nossos templos estão fechados. Nós estamos em um momento bem diferenciado.
nossos templos fechados, e o que fazer agora? Aonde você estiver, querido amigo, você pode sim dobrar os teus joelhos, fechar os teus olhos, aleluia, e dirigir uma oração a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu desobedeci a tua palavra, eu não cumpri os teus mandamentos, simplesmente agora, perdoa-me. Aleluia, e você sentirá o perdão de Deus como um bálsamo para a tua alma, como um bálsamo para a tua vida, como um refrigério, como disse as palavras do apóstolo Pedro naquele discurso. Quando alguém questionou: o que faremos? Arrependam-se, arrependam-se, confessem, e com certeza tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O que é confessar? Confessar? Confessar é declarar aquilo que você fez. Foi o que Acã fez, disse. Ele simplesmente declarou que tinha feito: eu fiz isto. Eu fiz isto. De verdade que hoje apenas a confissão é necessária unicamente a Deus, aonde você estiver. Agora, você pode procurar um líder religioso, o seu líder. Sim, pode procurar o seu pastor, você pode procurar e conversar com ele, pedir aconselhamento, pedir uma orientação, conte a ele também o que fez, para que também haja sim, com certeza, Deus perdoa sim, mas também o seu pastor, o nosso pastor, não é isso? Ele pode também se aconselhar, trazer conselhos para que você prossiga firme, prossiga animado, prossiga em frente, sempre vitorioso. Aleluia, que nós vamos ver isto. Depois que houve um quebrantamento, depois que houve um arrependimento, depois que houve uma confissão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu adiantar aqui a história um pouco. E vou dizer simplesmente que Israel voltou a atacar a cidade de Ai. E não deu outra. Eles foram mais do que vitoriosos. Eles venceram a batalha na cidade de Ai também. Sabe por quê? Porque houve um quebrantamento, houve um arrependimento, houve uma confissão. Querido irmão, querido amigo, escuta só, anotamos aqui um texto, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, converse com Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos 10 e 10, se você tiver uma Bíblia em sua casa e puder acompanhar, puder conferir conosco, isso é muito bom. Romanos 10 e 10, versículo 9, podemos dizer, versículo 8, me permita, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a confissão, veja só, o quebrantamento, o arrependimento e a confissão traz bons resultados. Um deles, é a salvação. Um dos resultados é a salvação da alma. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 23. O escritor aos Hebreus volta a dizer assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Querido, diante de uma vez confessado, uma vez quebrantado, uma vez se arrependido, uma vez confessado o pecado, continua agora,
Ó, em frente, segue em frente, vai em frente. Em frente vai. Temos até uma composição assim, não é? Vai em frente vai, segue em frente. Sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, Ele te garante, Ele garante, aleluia, uma vida eterna para aqueles que agem desta forma. Então, na batalha em que estamos enfrentando, principalmente batalha espiritual, há uma necessidade de revisar alguma coisa. Talvez você diga, por que é que eu não estou tendo vitória? Por que é que eu não tenho sucesso? Muitas pessoas acham que sucesso é só aqueles que estão na mídia, só aqueles que estão lá em cima, né, na audiência, não é? Nem sempre. Porque se você conversar talvez com muitos apresentadores, vai sentir de perto aquilo que eles sentem lá dentro, uma tristeza, ou mesmo a falta de alegria. Mas muitos crentes em Jesus, aleluia, que se quebrantam diante do Senhor, que se arrependem diante do Senhor, que confessam até as suas culpas, as suas falhas diante do Senhor, sente o alívio, aleluia, sente prazer, sente alegria na sua alma e o seu espírito glorifica a Deus, aleluia. Então, queridos, vamos prosseguir em frente, vamos em frente, porque com certeza, aleluia, a vitória será nossa em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.